Eu vou falar de um tema que é saúde. E eu queria começar com esse tema que eu não sou nutricionista, eu não sou nenhum expert em saúde. Isso é a minha visão de saúde de um cara que tenta, sei lá, medir aquelas coisas que eu faço e tal. Eu já faço coisas que as pessoas acham que até um stand, são coisas exageradas, né? Entrar numa banheira de gelo constantemente e tal. Eu não vou falar nada disso, eu vou falar do 80-20 que funciona na minha saúde. A saúde, acredito que no meu conceito, de novo, não de expert, um conceito pessoal, são 3 coisas fundamentais. E, exercício, tá óbvio, alimentação, e eu vou te falar, exercício é o último pilar, né, a última prioridade que eu vou dar. A alimentação, para mim, é mais importante que exercício, vai vendo. E tem um pilar que é mais importante que exercício e alimentação para mim. E esse pilar demorou um tempo para eu sacar isso. Então, para mim, o pilar mais importante, se eu tiver que priorizar 3 desses pilares, eu vou dar toda a prioridade para isso. Não adianta nada eu comer bem, fazer exercício se esse primeiro pilar não estiver certo. E esse pilar é o sono, dormir. Basicamente, depois de tudo que eu pesquisei, de tudo que eu testei para mim, de nada adianta não dormir bem, o que quer que seja isso, tá? E fazer exercício e alimentar bem. Não adianta, para mim não adianta. Então, se eu for otimizar a minha saúde, eu vou dormir bem. E, cara, dá para entrar em palestras sobre isso. Como eu não sou um grande expert, vou resumir o 80-20, o que é dormir bem. Hoje em dia os relógios marcam, olha só, tem um anel que marca meu sono, dá para entrar em quanto tempo eu tenho de sono profundo, não tenho. Eu já entrei nessas coisas, eu marco outras coisas. Eu vou resumir o resumo da ópera. Para mim é dormir pelo menos, em média, 7 horas e meia por 14 dias. Todo dia. Então, se eu durmo 7 horas e meia por 14 dias, eu não estou em dívida com o meu sono. Se eu durmo menos, se eu durmo, 7 horas e meia, no último dia do 14 dias eu durmo 6 horas, eu estou com uma dívida de 1 hora. E por que isso? Porque eu acho que dormir mal ou dormir pouco acumula durante o tempo. Tem várias referências disso, que você pode entrar e ver outros experts. Mas eu acredito que, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, olha que louco, eu tenho um aplicativo, que depois eu coloco a referência para vocês, que pega os dados do meu celular e cria esse banco de quanto que eu estou em dívida nos últimos 14 dias. Então ele pega, soma as horas nos últimos 14 dias, se dá mais de... Se você multiplicar 7,5 por 14, vai dar um número de horas, aí se eu tiver mais horas dormindo, eu vou ter um superávit, e se eu tiver menos, eu estou em dívida, né? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu vou te falar que eu estou devendo 10,6 horas no meu coisa. E por quê? Porque eu estou Olha que louco. E esse é a minha parada principal, tá? Minha prioridade sempre vai ser dormir. E eu sei que eu não vou conseguir manter essa média sempre. Eu sei disso. Mas eu quero manter essa média. Então, o que está acontecendo agora? Eu estou... No momento que eu estou gravando esse vídeo, estou com um sprint de lives e um sprint de gravação. Estou gravando esse curso. Você que já gravou um curso, você me segue, sabe como é intensa a gravação de cursos. É muito intenso e tal. E eu sei que eu estou entrando em dívida com o meu sono. E assim, eu tenho planejado exatamente quando eu vou pagar essa dívida. E não adianta, o negócio do sono não funciona você, sei lá, dormir 15 horas, não consigo dormir 15 horas, não funciona assim. Então, por quê? Porque eu tenho sempre a hora de acordar e sempre a hora de dormir, tenho meu círculo, meu relógio biológico não funciona bem assim. Mas eu sei que eu estou em dívida e eu sei que eu tenho que pagar essa dívida. Eu não deixo essa dívida acumular, eu tenho esses processos de cerca de 2, 3 semanas no máximo antes de eu começar a pagar essa dívida. Então eu vou ter que compensar lá na frente. Porque para mim isso é uma prioridade. Quando eu passo tempo em dívida, minha performance cognitiva vai baixar. Eu vou ter menos ideias. E eu sou pago para ter visão e coragem. E quanto menos ideias eu tenho, no longo prazo meu negócio vai sofrer. Eu sei disso. E eu consigo passar períodos de deprivação disso. Mas eu sei que eu estou em dívida. Do mesmo jeito que você pode, passar período de dívida financeira. Mas eventualmente você vai ter que equalizar aquilo. Senão você vai ter um problema financeiro. Então, primeira coisa que eu traqueio para mim é a média de horas que eu estou dormindo nos últimos 14 dias e quanto eu estou devendo. Tem uns aplicativos que marcam isso, que pegam o negócio, mas você pode marcar aí na sua planilha. Nesse exato momento, você pode entrar em outras neuras, como a qualidade do sono e tal. Acho que você pode até entrar nisso. Hoje em dia,
Eu entro menos nisso porque o 80-20 para mim é a quantidade de sono mesmo. E para alguns de vocês podem ir até mais além. Mas esse é o primeiro pilar. Você tem que dormir bem, senão a sua saúde vai sofrer, o resto vai sofrer. O segundo pilar é a alimentação. Eventualmente, cara, pensa num cara que já fez tudo quanto é dieta. Tudo quanto é dieta que já existiu. No momento eu estou fazendo uma dieta de low carb, já fiz ela no passado, já fiz a dieta flexível. E eu vou te falar, essas dietas tudo funcionam, tá? Eu acredito. E eu vou te falar agora a melhor dieta, tá bom? Escreve aí, a melhor dieta, segundo Érico Rocha. Melhor dieta é aquela que você consegue fazer. Basicamente isso. Assim como o melhor exercício comprovado por Harvard e o MIT é aquele que você faz. Não adianta nada você ter o exercício ideal que não machuca nada e você não consegue fazer. Por exemplo, eu não vou na academia, eu faço cross. Aí tem os prós e contras de fazer cross. E por que ele é melhor para mim? Porque eu faço. Porque o outro, no momento, eu não gosto de fazer e eu faço menos. Basicamente isso. É uma característica mais do Érico. E eu tenho que lidar com os contras da outra característica, que é cuidar para não ter lesão, evitar exagerar uma coisa ou outra e tal. Quase como todos, tá? Mas enfim, alguns são mais prós a isso ou não. Mas melhora é o que você faz da dieta, é melhor que você faz. Como é que você sabe que você está fora da dieta? Aí você faz os exames, contrata o médico, você vai ver. Tem vários marcadores. Um marcador que eu tenho, que é óbvio, o mais simples disso tudo, é o meu peso e minha porcentagem daquele peso que é gordura ou não. Então eu quero ter um certo peso, eu quero ter uma certa porcentagem de massa gorda e uma porcentagem de massa magra. Esse é o marcador do Érico. Então, se eu estou dentro disso, as chances são que isso é função das outras duas coisas. Se eu estou dormindo bem e se eu estou fazendo exercício, tá? No meu caso. Mas, se eu não estou, eu tenho que pagar essa dívida. Eventualmente, eu tenho que chegar lá. Então, meus projetos são sempre marcadores simples que funcionam para você. No meu caso, é peso e porcentagem de gordura. Nem sempre foram os mesmos marcadores, mas para mim é importante. Se eu não estou nisso, eu não estou fazendo bem. Alguma coisa tem que mudar. O que tem que mudar? As outras duas variáveis, peso e exercício. Cara, exercício é o terceiro pilar. Você precisa exercitar. Se tem uma coisa que todos os médicos concordam, discordam em muita coisa, mas ninguém discorda que exercício prolonga a vida. E não é só prolongar no sentido de quantos anos você vai viver, não. Você vai ter menos Alzheimer, você vai tender estatisticamente a ter menos câncer, menos diabetes. Você vai ter uma regulação hormonal melhor, você vai ficar menos estourado, chateado, explosivo, bipolar. Isso é tudo exercício. Então, essas são as três coisas. Como é que eu faço isso? Rotina. Então, o exercício está na minha rotina, outro hábito. Se não está na rotina, não aconteceu. Cara, alimentação, rotina. O que quer que você construa como rotina, né, no momento? É a rotina que vai fazer aquilo acontecer. Dormir, rotina. Quando eu estou fora desses picos, né, de performance, de que eu tenho que fazer o que tem que ser feito, eu tenho uma rotina clássica. Eu vou dormir à mesma hora, eu acordo à mesma hora. Eu acordo, sei lá, 6 horas da manhã, 5, 6, 7. 7 é máximo. Eu vou dormir 8. Cara, 9 horas eu estou no quinto sono. Então, se você me encontrou, sei lá, às 21 horas, pensa que aquilo é a exceção da exceção num contexto de 365 dias. Funciona pra mim, tá? Pra você não, você é uma pessoa que prefere acordar mais tarde, dormir mais tarde. Cara, você fazendo as suas 7 horas e meia, na minha opinião, sussa, paga suas dívidas do jeito que você gosta de pagar. Eu não vou falar como é que você vai pagar, mas se você começar a comer, isso é, dormir menos que isso, essa dívida vai vir. E eu não quero acumular essa dívida. Então comida, você vai criar a sua rotina do método que você vai ver. Exercício, cara, tá fazendo exercício? Cara, pelo menos umas 5 vezes por semana, na minha opinião, senão não é rotina. Não tô falando da mesma intensidade, do mesmo jeito, mas eu recomendo. Tá construindo músculo, na minha opinião, é uma coisa importante, tanto para homem quanto para mulher. É um marcador de saúde, não precisa ser super hipertrofiado, não, mas para ser suficientemente funcional, ótimo. E o mais importante de todos, cara, esse aí, eu acho que você já deve ter escutado sobre a importância de comer bem e dormir bem. Desculpa, comer bem e fazer exercício deve ser óbvio para você. O que não é óbvio é que, na minha opinião, dormir supera os dois ao quadrado. É a prioridade para mim. Então, hoje, um cara que está em déficit, em 14 dias está num déficit, mas eu já tenho um plano de recuperação. Eu nunca entro em déficit, nunca é a palavra errada, mas eu tendo hoje em dia não entrar em déficit sem plano de recuperação.
Principalmente porque, olha, eu sei que eu estou em déficit. Eu sei que eu estou em dívida. Esse é o primeiro passo para entender que eu tenho um plano de recuperação. Eu estou entrando na dívida sabendo que eu estou em dívida. Eu entrei consciente. E eu vou sair consciente. E tenho feito isso por anos. E é muito legal, porque eventualmente com um período mais tranquilo, eu vou criar um superávit. Porque eu sei que uma hora eu vou entrar. Naturalmente, a vida devia ser perfeita, né? Igual o McDonald's, tudo igual, sempre igual. Não é assim. Senão ela, na minha opinião, esse é um contexto do Eric. Cara, a vida é perfeitinha, cara, muito chata. Não pode ser chato, assim, tem que ter umas paradas muito loucas, né? Então, de vez em quando você tem que dar o louco e tal. Então, tem gente que prefere essa certinha sempre, mas eu também não consigo, tá? Então, eu só preciso criar o meu buffer, criar um pouco de dívida, pagar as dívidas, criar uma gordurinha, pagar as gordurinhas e tal. E é isso e esse equilíbrio que vai. Mas se de tudo você não está dormindo, pelo menos isso, durante muito tempo, eu acho que não adianta. Eu vou chutar, de nada não, sempre adianta, né? Adianta de pouco o resto.